Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um sábado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo e por todos. Deus abençoa, Senhor Deus, é um ótimo dia, meu Pai, de leitores no teus braços. Amém. Abençoa, Senhor Deus, a programação de hoje, Senhor, a escola sabatina dos adultos, também a lição das crianças. Que a pessoa que venha passar a tua palavra, Senhor, seja inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, tu sabe o motivo de cada um. Abençoa aqueles que estão viajando nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor vá na companhia de todos. Aleluia, Nos Pai. guarda no livro do mal, abençoa também aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na rua, Senhor Deus. Visita, ó Deus. Que o Senhor venha com o teu poder e a tua misericórdia, Senhor. Levando as pessoas, Senhor Deus, de bom coração, para que eles possam, Senhor Deus, ter uma vida melhor. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Ouviu, não ouviu, e esse vai subir ao seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Amém, aleluia. Deixa trabalhar do meu jeito. Deixa
Davi, ele morava, né, com sua família. Como é o nome do pai de Davi que eu disse a vocês? Jessé. Jessé. Disse, já disse agora, né? Então, Davi, ele morava com sua família, né, com seus irmãos, e o pai dele, que se chamava Jessé. Então, a profissão de Davi era pastor de ovelhas. Então, um certo dia, o profeta Samuel, né, veio procurar alguém para assumir o trono de Israel. Certo? Paz e graça, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica, né? Hoje vamos seguir no estudo da lição 4. Novamente nós vamos falar sobre o perdão. Agora, na primeira carta de João, né? Tivemos a lição passada, as virtudes da fé cristã. O perdão estava nessa lista. Se eu não me engano, ela foi uma das primeiras lições do ano passado, do trimestre passado, desculpem. E hoje nós vamos voltar a falar do perdão, só que dessa vez na carta de João, de 1 João. É interessante porque o perdão, como virtude de Deus, como um dom de Deus derramado sobre nós, e como aquilo que Deus deseja que nós derramemos também sobre os outros, ele faz parte, ele nos conduz à renúncia, mas ele também ele faz parte do conhecimento de Deus. É uma maneira de conhecer a Deus. É interessante porque se nós pegarmos 1 João capítulo 2, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que ali nos primeiros versos, pelo menos entre os versos 2 até o 9, está mostrando como o Filho de Deus deve viver. E como é que ele deve viver? Já falamos na semana passada sobre o tema da obediência. O Filho de Deus é um obediente, ele obedece a Deus. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Agora é bom lembrar, para ficar bem claro, como a gente disse semana passada, a obediência não pode ser uma obediência forçada, por obrigação, por necessidade. Deve ser uma obediência o quê? Por escolha. E o que é que nos faz escolher? É o amor. A verdadeira obediência ela é movida pelo amor de Deus. Também falamos que quando nós obedecemos a Deus, quando nós agimos como filhos da luz, nós mostramos o quê? União com Cristo. E, portanto, nós revelamos Deus para as pessoas. Nós somos como um espelho, a gente viu, né? A gente até falou também na pregação de sábado, que nós somos um espelho obscuro. E nós revelamos Deus em parte. Mas um dia o conheceremos como Ele realmente é. E também vimos, isso está no verso 9 até o 11, que nós não podemos odiar o irmão. O verdadeiro filho da luz é aquele que não odeia o irmão, ele ama o irmão. Porque se ele obedece a Deus a quem ama, ele também deve amar o irmão. Porque se eu disser assim, eu amo a Deus e não amo o meu irmão, então ele é um mentiroso. Então, nesse momento aqui, a gente já consegue dar conta dessa porção do capítulo 2 do livro de 1 João. Nós resumimos aqui os versos 2 ao 9 nesses tópicos. Obediência, uma vida cristã que revela Jesus, o caráter de Jesus em nossa vida. Vivemos segundo a semelhança daquele que nos criou, né? Somos a imagem refletida de Deus. E, por fim, amamos o irmão. Amém? Agora eu gostaria de trazer um ponto para a discussão aqui dentro de 1 João. E aí nós vamos ler o verso 2, o capítulo 2, verso 12. O que é que está escrito aí? O que é que está escrito? Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Amém. 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 Então, o que é que diz o texto? Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados. Então, aqui nesse verso, o apóstolo João, define bem o seu público. Aqueles que foram perdoados. Não é?
Então, alguém aqui que já aceitou Jesus, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas ele também diz que nós só fomos perdoados, o perdão de Deus chega a nós apenas pelo nome de Jesus. Sem Jesus não há perdão. Então ele derrama o seu perdão sobre nós, certo? E quando ele derrama o seu perdão sobre nós, nós também podemos, ou ele nos capacita, não de nós mesmos, que a gente viu que isso é impossível, ele nos capacita a derramar o nosso perdão sobre o nosso irmão, o nosso próximo. E amar o nosso irmão seria uma das maneiras de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Aí mãe começou dizendo com meus filhos, né? Porque essa Bíblia NVI, mas algumas versões também traz filhinhos. Filhinhos, essas coisas escrevo. Do mesmo jeito que ele diz lá no verso 12, filhinhos, essas coisas escrevo. Então, para que não pequeis, todavia, se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus. Jesus Cristo justo. É Ele que é capaz de trazer o perdão sobre as nossas vidas. Só que aqui é uma mensagem para aquele que já foi perdoado. Mas é tipo assim, você pode ter sido perdoado, mas isso não quer dizer que você não pode pecar novamente. Está entendendo, Vanusa? Então, se você pecar novamente, nós temos um advogado. E qual é o segredo? Confessar o pecado de Jesus. Apresentar os pecados diante dele. E só assim ele vai tratar o pecado. Agora, se nós não confessarmos, não apresentarmos, não revelarmos os nossos pecados para Deus, não tem como ele tratar o pecado. Então, o pecado ele precisa ser tratado. E para ser tratado, nós devemos confessar a Deus. Amém? A gente errou antes de ser cristão, porque a gente era uma pessoa e hoje a gente quer ser santo, que as pessoas apontam logo assim, né? Mas que bom, né, que a gente era um errado, fazia as coisas que não eram do agrado de Deus, e hoje a gente vimos que estavam errados e estamos fazendo, tentar sempre andar fazendo bem, né? Fazendo coisas que é do agrado de Deus. A gente não tem que fazer coisas para agradar o homem, a gente tem que fazer coisas para agradar a Deus. Não é para os homens ver, é para Deus. Mesmo você estando escondendo alguma coisa de Deus, achando que o seu pastor vai tirar seu pecado, você já está pecando, porque o pastor não vai tirar pecado de ninguém. Quem tira é Deus. E se ele não está vendo, o pastor não está vendo, mas Jesus está vendo. Amém. Amém. Tocou num ponto assim da lição interessante. Na realidade, o nosso advogado é Jesus. Né? E é a Ele que nós devemos confessar. É a Ele que nós devemos apresentar as nossas culpas. E ser claro com Deus, objetivo. Se alguém pecar, o texto diz. Ora, vocês foram perdoados pelo nome de Jesus. Vocês já são perdoados. Ele está falando para uma plateia que já foi justificado por Deus. Por isso que a lição é chamar uma comunhão plena. E que agora ele quer que a pessoa atinja, o cristão atinja um amadurecimento espiritual. Ele quer que cresça espiritualmente. Por isso que ele chama de filhinhos. Olha, vocês são filhinhos. Mas vai chegar um tempo que vocês precisam amadurecer, alcançar essa comunhão plena. E na comunhão plena, eu tenho que entender que vocês poderão contar sempre com o perdão de Deus. Não é? Ele não deseja que ninguém peque. Mãe falou aí que não é assim, eu vou arrumar desculpa para o pecado. Mas estamos suscetíveis ao pecado, portanto podemos pecar. Mas quando pecar, nós vamos contar com esse advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Amém? Agora, o que nós temos que fazer? Confessar, apresentar as nossas culpas perante Deus. Assim como as pessoas ali no Velho Testamento apresentavam as suas culpas perante o sumo sacerdote, ali sim, mas aí Jesus torna o nosso sumo sacerdote, depois que ele assume os nossos pecados, carrega os nossos pecados e morre em nosso lugar. Não é? Ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, e portanto também o nosso sumo sacerdote, que intercede pelas nossas culpas, ele é o nosso advogado. E pensando dessa maneira, nós temos que entender o seguinte: a única maneira que eu tenho de receber o perdão
de conviver cada vez mais com o perdão de Deus, crescendo. Fomos perdoados, mas em qualquer situação nós ainda podemos contar com esse perdão de Deus. E a única maneira que nós temos que fazer é confessar os pecados. Agora, há um problema aqui que eu quero discutir com os irmãos, e a lição traz, não sei se vocês chegaram a ler. Eu não falei que a gente tem que apresentar nossas culpas perante Deus? Confessar, então a gente não pode esconder os pecados de Deus. Aí, o que eu quero dizer com isso? É porque tem muita gente hoje que não está querendo chamar o pecado de pecado mais. Como assim? As pessoas estão escondendo o pecado, chamando de outra coisa. Por exemplo, a pessoa que tem problema com álcool, fulano tem um probleminha com álcool. A pessoa que tem um problema com drogas, fulano tem um probleminha com drogas. Fulano tem um probleminha com dívidas, né? Vamos dizer assim. Fulano tem um probleminha, como foi que a lição trouxe? Com drogas, com álcool. Sim, fulano tem um probleminha com pornografia. Aí vejam bem, o pecado não é mais pecado, é probleminha. Então, Deus está dizendo, olha, tem solução para você, tem perdão. Mas primeiro, para haver perdão, você precisa reconhecer que existe o pecado. Existe aí duas filosofias em relação ao pecado. Para alguns, é dizer assim, que o pecado não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. Se eu comer um pão dizendo que aquilo vai ser pecado, é pecado. Outros vão dizer o seguinte, que Deus é muito soberano, Ele não é tão severo assim com o pecado. Às vezes as pessoas ficam quase que encorajando as pessoas a pecar, dizendo que Deus vai prover sempre o perdão. Pô, então peque. Deus diz, olha, eu quero que vocês não pequem. João diz aí, se alguém pecar, temos um advogado. Mas ele não está dizendo, pode pecar à vontade, que depois o advogado vai absolver vocês. Não. É se alguém pecar, é na condição de pecar. Mas o desejo de Deus para nós que já fomos perdoados é não vivermos no pecado, é amadurecermos, é crescermos espiritualmente. E aí talvez eu vou listar uns pecados que João traz aqui. O ódio ao irmão. Eu quero que você, ódio ao irmão é pecado. Vamos dar nome então, Senhor Jesus. Eu quero confessar aqui o meu pecado, porque eu tenho odiado meu irmão, tenho uma mágoa no meu coração. Então chama isso de pecado mesmo. E aí ele vai o quê? Absolver. Aí ele vai tirar sim a nossa culpa. Agora, nós devemos o quê? Apresentar os pecados diante de Deus. Revelar os pecados. Confessar. A Bíblia diz, aquele que os confessa e deixa, receberá misericórdia. E a mão do Senhor, até o pastor Claudio disse em Isaías 59, 1 e 2, não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Ele está ouvindo o nosso clamor. É preciso dizer, Senhor Deus, o meu pecado é esse, me perdoa. Não é o padre, como a mãe disse, não é o pastor, mas a Deus. Amém? Então é isso. Não é pecado não, ou senão Deus perdoa, faz igual o Fatinha disse, continua pecando, né? Fazendo a mesma coisa, achando que não é pecado, mas sabendo, no fundo do coração, que é pecado. E a gente não pode esconder de Deus, por mais que a gente queira, Deus está vendo tudo, toda hora, não adianta. Às vezes a gente peca, acha que, pronto, às vezes tem pessoas que estão no mundo mesmo não tem noção. Não, está escondendo do mundo às vezes, mas Deus está ali vendo. E muitos não fazem como a gente peca e a gente sabe que é pecado e pede perdão a Deus. Porque é isso que a gente tem que fazer, pedir sempre perdão. Mas muitos vai só pecando e não pedem não, porque acham que não é pecado. Fica como insensível, né? É mais ou menos assim, ó. A primeira vez que mãe assim, a gente que trabalha em roça, né? Que trabalhou em roça sabe. Você vai pegar um cabo do enxado na primeira vez, faz um calo, dói, né? Mas depois de um tempo, que a pessoa vai se acostumando, com qualquer coisa que você trabalha, fica endurecido, enrijecido, né? Caliçado, que a gente chama. Isso é o quê? Porque se acostumou. Às vezes o pecado dói, a gente se sente culpado quando faz algum erro, mas depois de tanto fazer aquilo, não é pecado, não. Deus não é tão mau assim, né? Não é que Deus é mau, não é isso. Eu concordo que Deus não é mau. Mas onde está a bondade de Deus?
em você poder dizer, eu sou culpado, eu reconheço, e Deus perdoar, e derramar bondade e perdão sobre nós. Agora, primeiro eu tenho que reconhecer. Com certeza, né? Que tudo nessa vida tem limite, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, se você abusar demais, já vira costume, né? E se você não impor e colocar o joelho no chão e orar e pedir sabedoria a Deus para que o Espírito Santo venha lhe transformar, aí fica difícil. Se você acha que tudo não é pecado, assim como o Gilvan já falou, se você acha que não é pecado, você já está pecando mais ainda, porque tudo, né, a gente tem que impor limite na nossa vida. Se você faz uma coisa errada e você perdoa a Deus, assim como o Anderson falou, daí a pouco você já está fazendo de novo. Aí você já está brincando com Deus, né? Por exemplo, se eu tipo que nem eu já vi muitos casos acontecendo, pessoas que Deus dá um livramento, dá 2, dá 3, e aquela pessoa sempre fazendo aquela mesma coisa, achando que tudo Deus me livre, já livrou uma vez, já livrou 2, já livrou 3, mas vai ter uma hora que, peraí, nem tudo nessa vida a gente pode levar na brincadeira, né? Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A verdadeira alegria está em quem? Em Jesus, não é? Não é no mundo. Ele é a verdadeira fonte de perdão e de salvação. E cada dia nós podemos amadurecer e crescer, participar desse crescimento com Ele. Amém? O amor, o verdadeiro amor, só tem quem conhece Jesus. E é preciso o quê? Mergulhar nesse conhecimento de Deus a cada dia. Que Deus nos abençoe grandemente. Peço para novamente vocês ficarem em pé, para que a gente possa orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos, crianças, jovens, adolescentes, para estudar, para crescermos juntos, Senhor Deus, no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento de Ti. Abençoa as nossas vidas, Senhor Deus, nossos familiares, conduz, direciona, dirige, Senhor Deus, cada um de nós. Por favor, ó Deus, vem ser com as pessoas que estão necessitadas de coisas materiais, ó Pai, de um alimento, de um cobertor, mas principalmente necessitada do pão espiritual, da Tua palavra, de salvação e de perdão. Permanece em nosso meio a cada dia, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. E meus bens, toma o meu coração e tudo que ele tem.
por onde for. O que aconteceu? Ele levantou lá, não foi, né? Levantou e começou a andar e ficou muito feliz. E ele percebeu que... E ele tinha os seus amigos também, né? O amigo que levava ele a se aproximar de Jesus. Mas ele também tinha um amigo. Quem era o seu melhor amigo? Jesus. E Jesus, ele quer curou o paralítico, mas ele quer curar especialmente o quê? O nosso coração, né? Muito bem. Quero ouvir. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez? Quem fez a linda estrela? Foi quem? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam? Não tô ouvindo a as voz de aves vocês, que não. voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Batendo palma. Bem animado, vai. Quero ver a animação. Vocês já comeram já. Cadê as palminhas? Quem fez o céu azul? O céu azul, o céu azul. Quem fez? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Cadê as palminhas? Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Pom, pom. Quem fez as lindas estrelas? Quem fez? Deus, nosso Pai. Quem fez? As aves que voam, as aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul? O céu azul, o céu azul, Quem fez? o céu azul. Deus, nosso Pai. Quem fez? Você e eu, você e eu, você e eu. Quem fez você? E eu, Deus, nosso Pai. Quem fez a linda? Estrelas, as estrelas que voam, o céu azul. Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus esteja sobre essa igreja hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos e um bom sábado na presença do Senhor.